Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares, mais uma vez aqui na área. Muito se discute ultimamente sobre a questão da saturação do mercado de medicina. Será que é um mercado que vai caminhar para a saturação, devido principalmente à quantidade de universidades privadas que vem surgindo? Hoje nós vamos tentar responder a essa pergunta com dados e estatísticos. Antes da gente começar o vídeo, já vou pedindo logo que você deixe o like, porque você sabe que o conteúdo vai ser de qualidade. Se você for novo por aqui e está se preparando para o vestibular de medicina, aqui no canal tem muito conteúdo de química totalmente gratuito para você se preparar. Antes da gente começar o vídeo, galera, é importante ressaltar que eu não sou médico, sou professor de química que prepara alunos para o vestibular. Consequentemente, tenho muitos alunos do curso de medicina, visto que a química, de um modo geral, tem um peso maior para esses estudantes. Já trabalho com quase 20 anos colocando alunos nas universidades e, com isso, eu tenho muito contato com estudantes de medicina, mantenho um contato frequente com acadêmicos de medicina, ou seja, ex-alunos que estão lá na faculdade, e também mantenho um contato com ex-alunos que já estão na profissão, já se formaram, já são médicos, especialistas, enfim. Então a gente vai fazer uma análise desses dados. Vocês estão vendo aqui que eu estou com a tela do meu computador aberta aqui para vocês. Estou no site do Conselho Federal de Medicina, em que existe esse documento que é o relatório de demografia médica no Brasil de 2023, ou seja, um relatório super atualizado que vai trazer dados reais, dados estatísticos confiáveis que podem ser utilizados para a sua tomada de decisão. Vou deixar para vocês aqui na descrição o link para depois vocês explorarem um pouco melhor este material, beleza? Então vamos aqui comigo, eu vou clicar na entrada da página para nós seguirmos, e aqui logo de cara tem uma apresentação que ele vai falar sobre a distribuição dos médicos, a relevância do trabalho que foi feito, do levantamento desses dados estatísticos, enfim, tá? Mas vamos então aqui ao que interessa, tá? Nós temos aqui, galera, um dado já bem interessante, foi atualizado em fevereiro de 2023. Até essa data, o número de médicos no país, 564.385, o que dá uma média de 2,65 médicos para cada 1.000 habitantes. Essa seria a densidade, tá? Nós temos aqui a distribuição entre médico generalista, ou seja, o famoso clínico geral, aquele médico que saiu da graduação, mas não fez nenhuma especialização, e nós temos aqui a quantidade de médicos especialistas. O que chama a atenção é que alguns anos atrás o número de médicos generalistas era maior do que o número de médicos especialistas, e agora em 2023 tivemos então essa mudança significativa, quer dizer, a gente percebe hoje que boa parte dos médicos que se formam buscam justamente a especialidade nas suas atuações, tá? Nós temos aqui um total de 621.188 registros. Temos aqui outros dados, enfim, que ele coloca, né? Então, isso é um painel geral que traz essa questão da densidade de médicos no Brasil. Considerando médicos do sexo feminino e masculino, a gente tem uma distribuição muito igual, 49% do sexo feminino, praticamente 51% de médicos aí do sexo masculino. Dá uma idade média de 44,92 anos. Nós temos aqui a quantidade de médicos no país que fizeram graduação no Brasil e aqui o total no exterior. Nós temos aqui a média de tempo que esses médicos formaram e temos aqui a questão da divisão entre médico generalista e especialista. Então a gente percebe aqui que com menos de 29 anos a maior parte dos médicos é do sexo feminino. À medida que essa idade vai aumentando, a questão do sexo masculino vai aumentando um pouco mais. Aqui médicos com mais de 70 anos, aqui já prevalece a população masculina. Nós temos aqui médicos com múltiplos registros, ou seja, tem mais de um registro. Médicos com um registro, com 2, com 3, ou com 4, ou com 5 ou mais. Nós temos aqui os indicadores de evolução, quer dizer, o número de médicos por ano até 80 anos.
Então nós temos aqui, ó, 1990, 135.600. E à medida que os anos foram passando, esse número aqui foi subindo de forma bem gradativa. Aqui nós começamos a ter um aumento mais considerável, ó, já passando aqui de 400 mil em 2016, ó, 433, salto grande, 451, 468, 489, 511, ó, e tivemos um salto grande aqui para 545.767. Temos aqui um outro dado também. O interessante dessa página, gente, é que ela mostra aqui os dados, né? Você aponta o mouse, você consegue ver os dados de forma muito exata. Chama atenção aqui esse gráfico, que é o número de médicos que entraram na profissão e saíram da profissão por ano. E nós temos aqui um aumento bem significativo, ó, a partir do ano de 2019 e 2020. Então, uma curva aqui com características bem ascendentes. Isso aqui é explicado em boa parte, galera, pela questão da quantidade de médicos que se formaram nas universidades particulares. Então, esse aumento expressivo é devido a isso. Então, nós temos aqui a quantidade de médicos que saíram da profissão e a quantidade de médicos aqui que entraram na profissão. Aqui embaixo temos a divisão por sexo, entrada masculina, entrada feminina, né? Temos aqui esse gráfico que mostra isso de forma bem detalhada, tá? Se eu pegar, por exemplo, um ponto aqui, ele mostra exatamente os valores. Ó. Em 2022, nós tivemos uma entrada de 26.333 médicos e uma saída de 655. Aqui nós temos, galera, o número de registros de médico por estado. Então, a gente vê aqui São Paulo disparado, 158.719. Aí temos aqui a divisão vários e vários estados que são colocados aqui. Aqui na parte inferior a gente tem o gráfico de densidade, ou seja, a quantidade de médicos a cada 1.000 habitantes. Então, temos aqui o Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo. A gente pode analisar aqui esse gráfico nas capitais, mas a gente pode também fazer análise no interior. Tá? Então, o gráfico aqui ele mostra a divisão tanto na capital quanto no interior. Aqui na aba de regionalização é interessante que ele me permite ver por região a questão da distribuição. Aqui eu coloquei, por exemplo, região norte, né? Você pode desmarcar isso aqui e escolher uma outra região. Vamos desmarcar aqui. Né? Então, você tem aqui, ó, todos, ele coloca geral. Aí você pode escolher aqui, por exemplo, região, né? Vamos colocar aqui um exemplo, colocar aqui no Amazonas. Aí ele me dá essa questão da pirâmide etária, me dá o número de registros, a densidade, média de idade, enfim, dá todos os dados aqui, tá? Médico generalista, quantos são? Médicos especialistas, quantos são? Enfim, toda a distribuição aqui. Então, de fato, é um material assim bem interessante, né, galera? Porque ele traz, de fato, números que são bastante concretos e realistas. Aqui na aba Demografia Médica, você pode vir nesse mapa e ver a distribuição aqui por estado. Ó. Você clica no estado, por exemplo, vamos clicar aqui, ó, Mato Grosso. Ele dá a quantidade de médicos, a densidade, a divisão entre generalista e especialista. Aí você vem, por exemplo, aqui, vamos pegar o estado da Bahia, dá um número total de médicos, então você consegue ver todos esses parâmetros aqui. E para a gente tentar responder a pergunta de abertura do vídeo, será que esse mercado realmente vai saturar, professor? Bom, eu voltei aqui para a tela de evolução, entrada e saída de médicos, e eu queria mostrar para vocês essa parte aqui do gráfico que coloca justamente uma evolução, um salto significativo a partir do ano de 2019. Isso aqui, como eu falei para vocês, é explicado porque aqui há 6 anos atrás houve um incentivo muito grande da questão da criação de vagas, mais vagas do curso de medicina, em universidades particulares. Então aqui você teve a grande massa de universidades particulares surgindo e com isso um aumento considerável do número de entrada de médicos na profissão. A gente sabe que o setor público, a formação pública, ela não daria conta, apesar de que cresceu bastante nos últimos anos,
ela não daria conta desse aumento crescente aqui. Então, a conclusão que a gente chega é que, sim, hoje as universidades particulares elas são responsáveis por uma fatia significativa do mercado em termos de formação. E são cursos que são altamente rentáveis, todos nós sabemos disso, né? Mesmo se você pegar o curso mais barato de medicina no Brasil, ainda assim a mensalidade é extremamente cara e inacessível para boa parte da população. É esperado que grandes grupos ou grandes corporações venham nos próximos anos investindo cada vez mais na criação de novos cursos de medicina. O que a gente torce sempre, galera, é para que sejam cursos que realmente levem em consideração a qualidade da formação, porque vai acabar que daqui a mais alguns anos, se não for feito nada nesse sentido, essa bolha vai estourar, né? Você vai ter um número de médicos gigantesco ali, boa parte deles com uma formação deficitária e talvez com dificuldade de encontrar emprego ou de entrar no mercado de trabalho. Eu sempre falo para os meus alunos e seguidores aqui que a grande questão é você investir na sua preparação e na sua diferenciação. Sempre está buscando se aprimorar cada vez mais. Então hoje a gente sabe que não basta sair da faculdade de medicina. É necessário sempre que você esteja buscando aprimoramentos, que você esteja buscando especializações, pós-graduações, estudando novas técnicas, enfim, sempre se atualizando. A gente sabe que profissionais atualizados, profissionais capacitados, sempre vão ter chances no mercado de trabalho. Se a gente fosse fazer aqui, galera, uma projeção de futuro, como vou deixar bem claro, na minha opinião, talvez ocorra sim uma saturação do mercado, não exatamente agora, mas daqui a alguns anos. Ainda é uma profissão que, sim, é muito valorizada, muito rentável, muitas pessoas buscam, em parte pela questão do retorno financeiro, outras por terem afinidade, mas, sem dúvida nenhuma, esses dados eles nos mostram aqui, principalmente nessa parte final do gráfico, que a gente está aqui numa tendência de crescente. Então, essa curva aqui, a tendência é que ela suba bastante nos próximos anos e é a lei da oferta e da procura, né, gente? Quanto mais profissionais você tem no mercado, acaba que a questão salarial pode sim, em algum momento, ser afetada. Mas, logicamente, galera, que essa é a minha opinião. Eu quero saber qual é a opinião de vocês aqui nos comentários. Você que é meu aluno, seguidor aqui do canal, você vai fazer vestibular para medicina? Você achou esses dados interessantes? Vale o joinha? Não esquece de depois explorar esse material no site do Conselho Federal de Medicina. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o like. Deixa também aqui o seu comentário a respeito do que você achou. Você acha que o mercado de medicina vai saturar? Essa bolha vai estourar uma hora? Ou vai ficar legal ainda por muitos anos? Quero ouvir a opinião aqui de vocês nos comentários, sempre de maneira respeitosa. Vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo do canal. Grande abraço a todos e até lá, gente. Valeu!